Graça e paz, povo de Deus, amém? Passando aqui com o nosso devocional Café da Manhã com Cristo nesse domingo. Então, dizer que estou muito agradecida a Deus por mais um dia na presença dEle. Dizer obrigado, Espírito Santo, por estar aqui neste lugar, fazendo-se presente, trazendo essa palavra do trono do Senhor para o nosso coração. E a palavra hoje está lá em Levítico 9, versículo 23, que fala assim: Assim Moisés e Arão entraram na tenda do encontro, quando saíram, abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todos eles. Saiu fogo da presença do Senhor e consumiu o holocausto e as porções de gordura sobre o altar. E quando todo o povo viu isso, gritou de alegria e prostrou-se com o rosto em terra. Amém? Porque o povo estava vivendo mais em pecado do que na presença do Senhor. Então ali Moisés faz uma oferta para que Deus redimisse o pecado do povo e perdoasse. Então Moisés recebe toda a orientação do Senhor, qual animal, de que forma seria, e passa para Arão as orientações, e eles fazem todo o processo e levam para dentro da tenda do encontro, e ali o Senhor recebe aquele holocausto e devolve em forma de abençoando o povo. Então, entende-se que o povo estava perdoado pelo Senhor. Porém, no capítulo 10, acontece algo muito terrível. E diz assim: Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu incensário, nos quais acenderam fogo, acrescentaram incenso e trouxeram fogo profano perante o Senhor, sem que tivesse sido autorizado. Então saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu. Morreram perante o Senhor. Moisés então disse a Arão: Foi isso que o Senhor disse. Então, quando o Senhor tem aquele momento de abençoar o povo, de perdoar os seus pecados, Nadab e Abiú eles cuidavam da tenda, né? Mas nem todo lugar eles poderiam entrar, a não ser que o Senhor permitisse. E nesse momento aqui, a palavra de Deus fala que eles entraram, e ali nós sabemos que o fogo teria que ser tirado do altar e acender os incensários. Porém, aqui diz que eles pegaram fogo de outro lugar e fizeram isso. Então, o que eu aprendo um pouquinho aqui é que o Senhor não está com os olhos fechados a pequenos detalhes. Ele vê tudo, ele sabe todas as coisas. E naquela hora, o Senhor se sentiu sendo profanado a sua presença naquele lugar. Então, de uma forma muito trágica, ele traz um juízo sobre a vida de Nadab e Abiú. E ali eles morrem na presença do Senhor. E nós sabemos que não foi fácil para Arão aceitar essa situação. Porém, eu tenho algumas direções aqui nesse dia sobre a questão do fogo. Esse fogo que nós muitas vezes estamos dispersos, né, na presença de Deus. Às vezes nós estamos tão cheios de algo externos e nós esquecemos que o fogo tem que ser retirado do altar. Então, eu quero falar sobre o que o fogo de Deus produz na nossa vida. O fogo de Deus, o verdadeiro fogo de Deus, ele produz santidade. Sim, porque quando nós estamos na presença de Deus, quando nós recebemos realmente o fogo da presença de Deus, nós não conseguimos andar mais de forma que nós andávamos antes de conhecer a Deus. Nós não conseguimos mais fazer as mesmas coisas que nós fazíamos, de ofender o outro, de julgar o outro. A gente tem cuidados, nós somos transformados por esse fogo. Então, o fogo de Deus também exige obediência. Nós entendemos que nós temos que ser obedientes à voz do Senhor. Nadab e Abiú não foram obedientes, porque eles sabiam que há toda uma organização para entrar na presença do Senhor, para cuidar das coisas do Senhor. Eles já faziam isso há muito tempo e, de repente, eles fazem algo que não é de acordo com a vontade de Deus. Eles estavam profanando a presença do Senhor. Então, desobedeceram. E o fogo de Deus, ele traz obediência. O fogo de Deus gera discernimento. Nós sabemos o que é certo e o que é errado. Antes de você praticar, antes que eu pratique algo errado, eu vou me consultar com o Senhor. E se ele disser não pode,
Nós temos que ter esse discernimento de saber que nós não podemos. Ou, se o Senhor dizer pode, nós temos o discernimento de saber que podemos. O fogo de Deus glorifica o Senhor e não o homem. Então, assim, o fogo de Deus, ele tem que ser, nós temos que trazer esse fogo e devolver ele em forma de adoração a Deus, não de forma de adoração ao homem que está pregando, à mulher que está pregando, não. Nós temos que assimilar, nós temos que ter santidade, obediência e discernimento, que a glória do Senhor só pode ser voltada para Ele. Então, nesse dia, nós venhamos aprender que o verdadeiro fogo do Senhor, ele tem que nos consumir enquanto carne e nos vivificar enquanto espírito. Amém? Mas eu também trago algo que o fogo estranho pode causar, como causou em Nadab e Abiú. O fogo estranho gera morte espiritual e morte física. Aqui nós vemos duas mortes físicas, porém ele traz morte espiritual. Então, se nós começarmos a andar aí, pegar fogo daqui, fogo dali, fogos estranhos, nossa essência de Cristo, ela vai ser crucificada, ela vai morrer, e a carne que vai falar. Aí nós estamos aptos a julgar, a crucificar, a falar mal do irmão, a falar da vida de um, a falar da vida do outro, a comprar e não pagar. Tudo isso nós estamos de certa forma exposto a fazer. O fogo estranho gera profanação do sagrado. Foi o que Nadab e Abiú fez, levou fogo estranho para dentro da tenda. O que você tem levado para a presença do Senhor? Que tipo de fogo você tem trazido na presença do Senhor? Queridos, nós estamos vivendo os últimos dias. Cuidado com o fogo que você tem levado para o altar do Senhor. O Senhor não está fingindo que não está vendo. O Senhor não está com os olhos fechados. Ele está vendo o que está acontecendo. Cuidado com o que você está ofertando, profanando a palavra, o evangelho e a presença do Senhor. Porque nós somos a Bíblia que o mundo lê. Então nós temos que ter esse discernimento. O fogo estranho gera confusão e falta de discernimento. Para onde é que eu vou? Hoje eu vou para cá, hoje eu vou para lá. Hoje eu estou na igreja, hoje eu estou no mundo. Não, queridos. Esse fogo estranho, ele está pronto para te derrubar. Esse fogo estranho está pronto para te tirar da presença. Esse fogo estranho está pronto a te consumir fisicamente, espiritualmente. É a palavra do Senhor hoje para a nossa vida. Vamos ter a noção do que nós estamos fazendo na presença do Senhor. O fogo estranho gera desobediência. Nós começamos a ficar desobediente, a ouvir uma palavra que vem nos confrontar e a gente começa a falar, mas já está querendo aparecer, né? Mas meu pastor não danava, agora já está trazendo uma palavra que tá. Porque muitas vezes, quando nós estamos no fogo estranho, nós rejeitamos o que vem de Deus. Nós rejeitamos o que um profeta do Senhor vem falar na nossa vida. Nós começamos a julgar. Quando o fogo estranho está mais altivo na nossa vida do que a própria presença do Senhor, do que o fogo da presença do Senhor. O fogo do Senhor gera escândalo. Queridos, o que a gente está vendo de escândalos no povo de Deus, nós temos visto aí pessoas que não têm discernimento do que é ser cristão, falando da nossa vida. Nós estamos vendo aí pessoas que estão andando aí, que se dizem nomes, né, altos, julgando a nossa essência. Por quê? Porque muitos estão vivendo no fogo estranho, estão dando ênfase para que as pessoas julguem aqueles que estão na presença do Senhor. Então, se você se sente, de certa forma, caluniado, ou de certa forma deixando-se levar por esse fogo estranho, eu quero te chamar nesse dia, queridos, volte para a presença do Senhor, porque é uma hora em que nós seremos consumidos. Se nós não andarmos de acordo com o fogo da presença, assim como Nadab e Abiú, que eram de dentro da tenda, cuidavam dos interesses do Senhor, cuidavam de toda a organização, eles foram consumidos. Quem dirá eu e você, queridos? Quem dirá eu e você, se nós não estivermos conectados com o fogo do altar do Senhor? Eu falo isso com muito temor.
Eu falo isso com muito cuidado, porque antes de eu falar que o Senhor estava trabalhando no meu coração, no meu testemunho. O fogo estranho gera juízo, e o juízo que veio para Nadab e Abiú foi a morte. Terrível. E olha, nem os pais puderam vivenciar esse luto, porque o Senhor falou que não era para eles vivenciar esse luto explícito, porque senão eles também seriam consumidos. Tamanha profanação que foi de Nadab e Abiú. Eu estou aqui com amor e temor, queridos. O que você tem feito? Se você está profanando a presença do Senhor, cuidado. Cuidado com aquilo que você tem feito. Cuidado com aquilo que você tem falado. Cuidado com aquilo que você tem ido dentro da igreja. Você está lá dentro da igreja vivendo os princípios, mas quando você põe o pé para fora, você é a primeira pessoa a profanar aquilo que foi feito dentro da igreja, a profanar aquilo que o pastor pregou, a profanar aquilo que a igreja está ministrando. Cuidado com o fogo que você tem trazido lá de fora para dentro. E cuidado com o fogo que você não tem pegado o fogo do altar e tem levado lá para fora. Você é uma Bíblia que as pessoas estão lendo. E de que forma que essas pessoas estão vendo você. Cuidado com o fogo. E para finalizar, o fogo estranho nasce da vontade humana e produz aparência. Eu hoje vou pregar, eu hoje vou ministrar, eu hoje vou fazer isso, Isso é fogo estranho. Fogo estranho. Mas olha o fogo do Senhor. O fogo verdadeiro nasce da presença de Deus e produz transformação. Nós temos que ser transformados todos os dias. Todos os dias. Nós temos que sentir a essência do Senhor. Esse sim é o fogo que nós temos que clamar por ele. Acende, Senhor, novamente em mim o fogo da tua presença. Começa a queimar o eu e vivifica a tua vontade em mim. Porque quando nós somos humildes em dizer, Senhor, transforma a minha vida, nós estamos dando legalidade para o Senhor tirar o fogo estranho e acender em nós o fogo da sua presença. Eu quero te convidar nesse dia a ouvir essa palavra, a ter sensibilidade, discernimento e ser obediente. E entender, eu fico preocupada. Eu tô aqui falando, mas eu tô imaginando Deus matando Nadab e Abiú. Pessoas que conheciam a presença do Senhor. Pessoas que estavam aliançadas todos os dias. Eles cuidavam. O que será de nós se nós começarmos a andar como Nadab e Abiú? Entrar na presença de Deus com fogos estranhos. O fogo estava acessível ali, querido. O fogo tinha acabado de fazer um holocausto, o fogo estava queimando, o fogo estava ardente. E eles pegaram algo estranho. Cuidado. O fogo está sendo ofertado, o fogo da presença está aceso. E você acha mais fácil pegar algo lá de fora para tentar... Nem sei qual a palavra eu deveria usar. Cuidado. Cuidado com as coisas de Deus. Com Deus não se brinca. De Deus não se zomba. A palavra do Senhor hoje é de confronto. É de reeducação. Quem sou eu? Não sou ninguém. Mas sou alguém que tem deixado o Senhor queimar no meu coração todos os dias. O fogo da verdade. Eu sou pecador igual você, mas todos os dias eu peço perdão ao Senhor. Senhor, se eu pequei, eu sei que eu estou pecando, mas por isso que Davi era segundo o coração de Deus, porque ele pecava, mas ele se arrependia. E aquele pecado jamais ele continuava fazendo, porque ele entendia a essência do fogo. Nós precisamos entender a essência do fogo, da presença de Deus na nossa vida. Amém? Pai, em nome de Jesus, que essa palavra hoje venha nos abençoar e nos confrontar. Aonde essa palavra chegar, ó Deus, que ela possa trazer transformação, que as pessoas possam realmente buscar o fogo da tua presença e o fogo do mundo seja esquecido, seja banido da sua vida, em nome de Jesus. Se você gostou dessa palavra, se você sentiu que Deus falou ao seu coração através da minha vida, porque eu não sou ninguém, que eu sou simplesmente um vaso. Se você sentiu que Deus falou na sua vida,
Mande para alguém que necessita também ser transformado. Não deixe de deixar o seu like, o seu comentário aqui no YouTube. É muito importante para que esse vídeo continue viralizando e o Senhor continue alcançando mais vidas. Amém? Deus abençoe e até o próximo Café da Manhã com Cristo. E aqui está mais um presentinho que eu ganhei. Obrigada, gente!